Então, apenas complemento para explicar bem o que aconteceu. E agora, analisando que talvez aí, eu acho que eu até já cheguei a trazer esse argumento, no que diz a questão de filho espiritual, se isso geraria alguma responsabilidade ou não. Então, vamos lá. Espera um pouco. Duas coisas têm que ser analisadas. Uma coisa é analisar aquela pessoa que realmente quis ter filho espiritual e quis assumir a responsabilidade por isso. Outra pessoa seria aquela ou que não quer, vamos dizer, ter filhos espirituais, ou no caso, por exemplo, não que ela não queira ou não que ela ache isso errado, mas que ela ache isso metafórico e, portanto, não é aplicável. Se no caso, estando em igreja, eu tenho que fazer o melhor pela igreja, até de certa forma com contrato ou não, não importa, mas se eu tenho que fazer o melhor pela igreja, o melhor pela igreja é assumir a possibilidade de ter filhos espirituais sabendo e desejando ter filhos espirituais. Se no meu caso eu não desejava ter filhos espirituais porque isso geraria responsabilidade, se eu soubesse eu não ia querer fazer, exatamente porque geraria responsabilidade, então não é o melhor para a igreja. O melhor para a igreja é fazer querendo, eu não quis. Porque eu entendi que era uma doutrina metafórica. Então, nesse caso, o melhor para a igreja não é ter filhos espirituais. Já que o melhor seria ter filhos espirituais desejando. E, então isso não foi feito. Até porque, e a princípio, pela própria lógica da doutrina, eu meio teria que saber. Né? Para ter filhos espirituais, eu teria que saber e desejar. Como era só pregação, mesmo que as pessoas acreditassem de repente na questão da fé por minha causa, o que pode ter sim ocorrido, eu não sei se eu aceitaria essa responsabilidade, no sentido de que ela não poderia ocorrer, mesmo que as pessoas acreditem em alguma fé por minha causa, não quer dizer que haja minha responsabilidade, não quer dizer que isso caracterize maternidade espiritual. Porque eu teria que desejar a questão de fazer filhos espirituais. Eles estão interpretando que as pessoas são filhos espirituais, mesmo não querendo. Né? Mesmo eu ou não só não querendo exatamente, mas mesmo não sabendo disso. Né? Então, eles estão tentando forçar essa responsabilidade. Porque se a questão da maternidade espiritual ela é verdadeira, são duas coisas diferentes. Uma coisa, como eu falei, é a pessoa que quer, outra coisa é a pessoa que, de repente, até é mãe espiritual e não sabe. Ou até a pessoa que é mãe espiritual e acha que essa doutrina não vale. Ah, mas ela é mãe espiritual do mesmo jeito. Então há duas formas de maternidade espiritual. Isso tem que ser avaliado. Eu não sou a primeira, eu sou a segunda alternativa. Eu sou a mãe espiritual que não sabia. E que, portanto, aí o julgamento moral é muito menor. Poxa, ele achou que a doutrina era metafórica. E, além disso, se contabilizar com a questão de melhor na igreja, o melhor para a igreja não está fazendo muito sentido, não está encaixando muito. Porque o melhor para a igreja é fazer desejando. Eu não fiz desejando. Então, isso não é o melhor para a igreja. Então, eu não sei se poderia haver filho espiritual se eu não fiz nesse sentido que é o melhor para a igreja. Não, mas o melhor para a igreja é ter filho espiritual não sabendo. Não, isso não é o melhor para a igreja. Então, por isso não foi feito. Ah, mas mesmo assim foi feito filho espiritual? Não, porque aí você tem que levar em consideração que eu não sabia. E, portanto, não desejei. Não que eu ache isso exatamente uma coisa ruim, desejar ter filhos espirituais, mas eu não desejei. Então, a princípio, não haveria como haver, não teria como eu ter filhos espirituais, porque não houve esse desejo inicial. E isso sim seria um impedimento à doutrina. Se não for, há dois tipos de mãe espiritual: a que sabe e a que não sabe. E as que não sabem, o julgamento dela, vamos dizer assim, tem que ser feito de uma maneira totalmente diferente. E se colocar ainda a questão do melhor para a igreja, como? Mas o melhor para a igreja é desejar, vamos dizer, é ter filhos espirituais. Não, o melhor para a igreja, eu digo de maneira diferente, é ter filhos espirituais desejando. Como o melhor para a igreja é ter filhos espirituais desejando e eu não fiz isso, a princípio eu não seria mãe espiritual. Eu digo assim, se desejar fazer o melhor para a igreja no que se refere a ter filhos espirituais, uma vez que você é munido dessa informação e desse desejo, aí você tem que desejar, e você só faz a partir do momento que você quer, deseja e domina essa doutrina. Aí sim, é o melhor para a igreja se você quiser ter filhos espirituais. A questão é essa. Se você quiser ter filhos espirituais, o melhor para a igreja é que você faça isso querendo. Se você está de alguma forma vinculado ao melhor para a igreja, mas você não quer ter filhos espirituais, essa questão de melhor para a igreja muda a configuração no sentido de que, então, já que a pessoa não quer, é melhor ela não ter filhos espirituais. É melhor para a igreja que
a pessoa que não quer ter filhos espirituais não tenha. Então aí que tá, esse raciocínio é relativo e moldável de acordo com a vontade do sujeito. Porque daí não pode dizer já assim, ah, não, mas o melhor para a igreja é ter filho espiritual desejando, que seria a situação. Mas não aconteceu comigo, porque eu não sabia dessa doutrina. Por isso mesmo eu não sou contabilizável. Como eu não domino essa doutrina, e por isso que não se poderia cobrar, porque se o melhor para a igreja é ter filhos espirituais, eu não sei disso. Eu não sei dessa questão. Porque para mim é metafórico. Então, como eu não sei, isso não pode ser cobrado no que diz a minha pessoa. Então fica esse complemento aí no canal. Não pode. E mesmo que, aplicando na situação de, não, mas a pessoa quer ter filho espiritual. Aí o melhor que ela pode fazer é ter filhos espirituais. Se a pessoa interpreta isso como doutrina metafórica, e portanto a questão de filhos espirituais não seria verdadeira, o melhor que ela pode fazer é não ter filhos espirituais. Se a questão for forçada sobre filhos espirituais, essa seria sempre, 100% das situações, a melhor hipótese para a igreja, eu não posso ser cobrado porque eu não sabia. Então, apenas esse complemento do canal.